Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa é com um convidado especial e o assunto acho que vai te interessar. Afinal de contas, é uma febre. A gente tem visto em todos os lugares perguntas, dúvidas, informação sobre os peptídeos. E para não falar daquilo que eu não entendo, claro que eu fui buscar alguém que conhece, que estuda, que está estudando, se dedicou várias horas aqui para entender um pouco mais desse universo, para vir falar com a gente com propriedade. Marcelo Mitre, seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Você vai fazer as apresentações, né? Mas eu faço parte da comunidade, faço parte do grupo e a gente já tem uma interação aí de várias semanas, né? De alguns meses que tem sido muito boa, tanto para mim quanto eu acho que para a comunidade, né? Então vai ser um prazer a gente fazer essa entrevista hoje. É isso mesmo. O Marcelo, ele é um dos meus primeiros inscritos no canal e ele sempre está lá respondendo com muita propriedade, com muito conhecimento, buscando informação técnica para tirar as dúvidas das pessoas. E aí, com a abertura do nosso grupo VIP, ele veio para o grupo e hoje ele é um dos moderadores, administradores também. E o Marcelo é engenheiro e químico, né, Marcelo? Faz uma apresentação um pouquinho do seu currículo, do seu histórico também como bariátrico e hoje em tratamento com a tirzepatida, para que as pessoas conheçam um pouquinho do Marcelo para além das respostas coerentes e técnicas que a gente vê no grupo e aqui na comunidade. Bom, meu nome é Marcelo Mitre, né? Eu sou de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Meu histórico com obesidade vem desde a primeira infância, né? Desde os 3 anos de idade eu já tinha problema com obesidade. A primeira dieta que eu fiz foi aos 5 anos, quando a minha mãe me levou ao médico. E o médico passou aquela dieta da época, né, dos anos 80, que era um pão, meio pão com queijo, café com leite, depois uma fruta, enfim. Aquela dieta que eu acho que muita gente conhece muito bem. E eu, desde então, eu sempre lutei com obesidade. No ano de 2000, eu fiz cirurgia bariátrica, perdi muito peso, né? Eu cheguei a perder 100 quilos e fiquei magro por algum tempo e, como acontece com muitas pessoas, eu tive reganho. E aí, quando chegou em 2008, eu já estava com 170 quilos, novamente, já tinha ganhado uma boa parte. E fiz novamente dieta, e naquela época foi dieta com personal trainer, com nutricionista, com psiquiatra, tudo que eu tinha direito. E eu não sei como, mas eu consegui emagrecer novamente. E me mantive magro por 5 anos, para começar o reganho de novo e voltei para os 170 quilos no ano passado. Então, vocês veem que a obesidade é uma doença crônica e progressiva, né? Parece que cada vez que a gente tenta emagrecer, está mais difícil do que da vez anterior. É. Eu comecei o tratamento com a tirzepatida em novembro, né? Estava com 170 quilos, eu perdi já quase 40, agora estou com 132. E tem sido muito bom e todo esse aprendizado, né? Toda essa interação com o grupo. Minha formação é de engenheiro mecatrônico, eu formei em engenharia mecatrônica no ano de 2003 e formei em química no ano passado. E agora estou fazendo minha terceira graduação em engenharia mecânica. Gosta mesmo de estudar, né, Marcelo? Eu gosto. E não vai buscar umas formações facinhas, não. É punk mesmo. Engenharia, química, são áreas muito específicas, né? De conhecimento muito específicos, inclusive, né? Ô, Marcelo, e você falou que você emagreceu mais de 100 quilos. Qual foi o seu peso máximo antes da bariátrica? Ou qual foi o seu peso máximo atingido? Aos 20 anos eu cheguei a 205 quilos, E qual que é a sua altura, Marcelo? 1,83 m. O meu 83. IMC, ele era mais do que 70, né? Ele chegou a 64. Caramba, né? É, nesse momento, em 2000, a saída era bariátrica com certeza, né? Era o que a gente tinha de mais moderno e eficiente nesse momento, né? E aí depois você veio para 170 de novo, conseguiu. E 170, pelo jeito, é o seu peso do set point, né? O que seu corpo fica tentando voltar para esse 170, né? Porque em dois momentos você já se viu de novo pesando 170, né? O meu set point máximo é 170 quilos e o meu set point mínimo é 103. 103. E tá indo buscar de É. novo esse 103 agora com a tirzepatida. Vamos ver até onde que a gente chega, né? Eu tô mais preocupado com o processo, né? Eu não estou muito preocupado com em que peso eu vou chegar. Eu acho que cada 5 quilos que a gente perde já é um ganho muito grande. Esses 38 quilos que eu perdi já mudaram minha vida completamente. Já é outro bem-estar, já é outra disposição. Eu cheguei numa época que eu já não me preocupo muito mais com aquele número na balança, né? Eu acho que é mais a questão do seu bem-estar e tá cada vez mais saudável. Cada dia melhorando um pouquinho. É isso. Tenho tido esse mesmo pensamento, assim.
Eu tinha colocado um peso meta para mim de 92 quilos, eu estou muito perto dele agora. Essa semana já a balança já entrou nos 92 e alguma coisa, subiu de novo para 93, mas tá naquele momento ali que já já eu bato os 92 mesmo. E aí, nesse momento eu já vejo assim, eu já estou no lucro, porque eu já emagreci muito, a gente já teve uma perda muito considerável, ganho de saúde, nos exames e tudo mais já é ótimo, né? Mas ao mesmo tempo você fala assim, ah, mas agora que eu tô chegando nos 92, você, mas dá para perder mais uns 7 e ir até os 85. Essa mudança, você falou uma coisa muito interessante, que antes da gente entrar nos peptídeos, eu queria, que é realmente que a obesidade é uma doença crônica e que a gente vai ter que ficar realmente cuidando o tempo todo, e cada vez é mais difícil. A gente que já passou dos 40, eu tenho a sensação de que tudo que eu fiz que já deu certo, agora não, nada mais disso funciona. Parece que todas as dietas a gente foi fazendo, bateu, deu certo, funcionou, e daqui a pouco o corpo se acostuma e ele começa de novo a ganhar peso. E aí ele se acostuma de novo com comer pouquinho. Eu até comentei isso na nossa comunidade, a questão do jejum, é que tem pessoal que tá fazendo jejum e tal, que eu nem sei se é a melhor estratégia aí junto com a tirzepatida, mas enfim, né? Cada um tem seu acompanhamento, tem suas estratégias para medicação. E eu já fiz jejum intermitente por muitos anos e chegou um momento que eu estava engordando e fazendo jejum. E fazendo jejum de 5 dias. Eu cheguei a fazer jejuns longos, assim, de 5 dias. E com a tirzepatida, a gente está vivendo esse momento agora, estamos ainda na fase, nesse namoro, né, com a medicação de emagrecimento, e pode ser que chegue num limite, que nem eu estava fazendo uma conta rápida aqui, você já emagreceu mais de 20% do seu peso, ou seja, você já está naquela média alta do estudo. Você tem um resultado excepcional para 5 meses, 6 meses de medicação, né? Nem 6 meses ainda, sendo que a média vai para casa de 20 a 24% de perda de peso ali. Então, é importante manter os pés no chão, seguir com o processo, e se em algum momento perceber que a medicação chegou no limite, buscar outras medicações. E aí, já entrando nesse universo, já se fala muito, inclusive, de outros peptídeos, não é mesmo? Tirzepatida também é um peptídeo, né? Vamos explicar para quem está nos acompanhando o que são os peptídeos, para a gente começar a falar disso? Os peptídeos, eles são um tipo de hormônio, né? O nosso corpo, ele tem três tipos de hormônio: as aminas, que são moléculas, os esteroides, que são já, que o pessoal escuta muito falar em esteroides, que são hormônios derivados do colesterol, né? Que são, então, hormônios derivados da gordura, e a gente tem os hormônios derivados das proteínas, que são os peptídeos. Um peptídeo, ele é uma molécula de aminoácido que tem até 50 aminoácidos na cadeia. Até 50, porque depois de 50 aminoácidos são proteínas. Então a gente pode falar que peptídeos são fragmentos de proteínas. Mas uma diferença muito importante entre proteínas e peptídeos e outros elementos do corpo é a função. Então, os hormônios, eles são definidos pela função deles. E a função dos hormônios é levar mensagens através do corpo. Então, quando uma célula secreta um hormônio, seja um peptídeo ou um esteroide ou qualquer um outro tipo de peptídeo, ele está mandando uma informação para outra célula executar uma ação. É uma coisa muito interessante que você falou do peso, né? A gente foi ensinado desde criança de que o corpo humano era igual a conta do banco. Disso que o médico falava: olha, você come tantas calorias, se você comer mais, você engorda, se você comer menos, você emagrece. Isso, grosso modo, é uma É meia-verdade, uma porque o merda. corpo ele é extremamente inteligente. Então, quando a gente estuda os processos metabólicos, você vê que não é, não. Se você tentar agredir o seu corpo com um emagrecimento muito rápido, ou você fizer estratégias muito agressivas e o corpo perceber que, opa, peraí, assim eu não posso ficar, ele vai te dar uma rasteira e ele vai parar de emagrecer. E a gente sente isso na pele. Então, o corpo é muito mais complexo do que isso. E os peptídeos, eles são uma desses tipos de estratégia que o corpo usa para se comunicar. Então, a gente tem peptídeos no nosso corpo. A gente já carrega isso, eles já são parte do nosso organismo, inclusive, os peptídeos. Sim, conhecidos, são mais de 7 mil peptídeos que a gente tem no corpo, que são as mais diversas mensagens que uma célula manda para outra. E esses peptídeos, eles viajam pela corrente sanguínea. Então, quando, por exemplo, o estômago quer dar uma mensagem para o cérebro de que ele está com fome, ou quer dar uma mensagem para o cérebro de que ele está satisfeito, ou então uma outra mensagem de que você tem açúcar no sangue e você precisa secretar insulina. Tudo isso, todas essas comunicações são feitas por hormônios. E conhecidos até hoje, a gente já sabe que existem por volta de 7 mil peptídeos. E isso são os que a gente conhece, né? E tem os que ainda são desconhecidos.
Aí, quando a gente fala da tírese, por exemplo, a gente tem então um análogo de dois hormônios, que é o GLP-1 e o GIP. Então, são esses peptídeos que vão entrar no nosso corpo para mandar mensagem que a gente já está saciado, que não precisa mais comer, fazendo às vezes desses dois hormônios, do GLP-1 e do GIP. É isso, né? Só para a gente ser bem didáticos aqui também e tirar essa dúvida. Então, a gente está tomando, quem faz tratamento com a tírese ou com a semaglutida, só que a semaglutida é só de um hormônio. Com a tírese são dois hormônios. A reta, que está chegando aí em breve, serão três peptídeos diferentes, três hormônios diferentes, é isso? Exatamente. A semaglutida, ela é um análogo, né? Ela é um. É, Um imitador, vamos dizer assim, numa linguagem bem coloquial, assim, ela vem, é, é mais ou menos isso, não é? ela é um agonista. Ela é um agonista do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que o corpo secreta para dizer que ele está satisfeito. E o que acontece? Esses peptídeos, eles são secretados pelo corpo de maneira natural, mas eles têm uma duração muito curta. Então, quando eles começaram as pesquisas para fazer os primeiros análogos de GLP-1, eles fizeram um peptídeo que é sintético, ele não é exatamente idêntico ao que a gente tem no nosso corpo, mas ele é muito parecido e ele tem a capacidade de não ser degradado. Então, ele fica muito tempo, por isso que a gente consegue sentir muito mais saciedade. E o GIP, ele é um peptídeo meio primo, meio irmão do GLP-1, só que quando eles entram em sinergia, eles têm um efeito mais potente com menos quantidade de medicação. Então, ele tende a ser mais potente e ter menos efeitos colaterais. Essa foi a ideia da tisepatida. E, no decorrer da pesquisa, eles descobriram também que ela tem essa capacidade de calar aquela fome emocional que a gente tem, né? Porque ela também interage com o hipotálamo. Uhum. Então, essas são pesquisas que, quando os cientistas vão desenvolvendo, eles vão descobrindo coisas no meio do caminho também. Então, são medicamentos que foram desenvolvidos primeiro para diabetes mellitus tipo 2, mas eles perceberam que ela era muito potente para a obesidade. E aí agora vem a reta, que também tem mais um peptídeo aí, que é o glucagon, né? E aí Uhum. e assim a gente vai tomando esses peptídeos, vai trazendo para o nosso dia a dia os peptídeos. E aí, pensando nisso, e a gente sabe que esse movimento, inclusive, com os análogos de GLP-1, despertaram uma série de movimentações nos mercados mais variados. E um deles que tem caminhado muito perto, principalmente com a chegada da reta, eu vejo que agora a reta, a gente acabou de ver recentemente a pesquisa dela sendo finalizada, né, um estudo de nível 3, é isso, né? Mas ainda nem foi aprovada, a gente ainda não tem reta sendo comercializada oficialmente, mas a gente já sabe que ela está no mercado, foi abraçada aí principalmente por um grupo de bodybuilders, né, que é os fisiculturistas, o pessoal que de alta performance para palco, para disputas, inclusive, né, tem campeonatos de fisiculturismo e tudo mais. E aí eu percebi que teve um crescimento desse movimento da reta, que é um movimento que a gente fala que é esse underground, esse mercado cinzento, né? Que não existe esse peptídeo ainda, né, os estudos nem foram finalizados, ele nem foi aprovado, mas ele já está no mercado. E aí submerge deste underground, desse submundo dos hormônios e anabolizantes, enfim, um menu de peptídeos que todo dia a gente recebe ali um menu de peptídeos que começou a ser ofertado junto, falando assim, olha, esse peptídeo aqui é bom para a pele. Você está tomando tirzepatida e está emagrecendo demais, aí tem o Ozempic Face, né, que ficou mais conhecido nos Estados Unidos, mas que a gente agora aqui no Brasil também tem usado, já que é o rosto de Ozempic, o rosto de tirzepatida, que é que desmorona, que a gente perde muita gordura, inclusive aí o rosto cai, derretimento, né, da face, que o povo fala. E aí tem inflamações, tem uma série de outras coisas que estão vindo e começou a aparecer um menu de peptídeos. O que que você precisa? Ah, precisa crescer cabelo e recuperar a pele. Ah, então é esse peptídeo aqui que você toma. Ah, eu tenho dor, não sei o quê. Então é esse peptídeo aqui que você toma. Começou a surgir isso. E aí virou uma febre e todo mundo parece que tem que estar tomando o bendito do peptídeo agora. Se você não estiver tomando peptídeo, você tá desatualizado. Só que eu fui começar a entender um pouquinho do que se tratava e me parece que tem muita desinformação, né? Assim, é muito difícil encontrar informação realmente que cada um fala uma coisa, especialistas falando, não tem estudo desses peptídeos, e tem influenciadores falando e mostrando cases reais de transformação. E aí eu te pergunto, Marcelo,
É real, os peptídeos podem ser comprados, eles já fazem parte do nosso dia a dia. Tem peptídeo, todos os peptídeos são bons, tem estudo, como é que tá? Você foi estudar principalmente esse menu desses peptídeos que é o que estão sendo mais vendidos, né? Me fala um pouquinho do que você encontrou quando você foi fazer esse estudo. Bom, esse é um assunto muito amplo, né? Os peptídeos, na verdade, eles não são nenhuma novidade. O primeiro peptídeo que foi sintetizado foi no ano de 1921, que foi a insulina. A gente já tem peptídeos, né, sendo usados como medicamentos há mais de 100 anos. O que acontece é que existem peptídeos que têm sido estudados aí desde os anos 70, 80, de 20 anos para cá. O que melhorou muito foi o maquinário e foi o acesso aos peptídeos, porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso a máquinas que podem sintetizar peptídeos em laboratório. Por isso que a gente tem muitos peptídeos que vêm da China. E o pessoal compra peptídeos aí que são de uso de pesquisa, né? Que o pessoal coloca for research purposes only, e eles estão muito disponíveis. Então, surgiu esse mercado todo aí com o pessoal comprando peptídeos que não foram testados ainda. Existem muitos peptídeos que são, sim, que são medicações que já foram testadas, que já são aprovadas, mas a maioria dos que estão rolando atualmente não são. Muitos deles estão em estudo de fase 2, fase 3 e alguns até em pré-estudo ainda, que ainda está em animais. Como que é essa divisão de estudo fase um, 2, 3? Conta um pouquinho para a gente entender do que você está falando. Primeiro pessoal eles fazem a concepção do estúdio, né, do estudo, e aí eles desenham a molécula e tal, e começam nesse primeiro desenvolvimento. Quando eles estão felizes com a molécula que eles desenvolveram, eles vão para os estudos pré-clínicos, né, que primeiro é in vitro, de Petri, que eles fazem testes ali no laboratório, e depois que eles passam dessa fase, eles começam os testes em animais, que é o que eles chamam de estudos pré-clínicos. Quando eles vão para humanos, eles começam o estudo de fase 1, que é um grupo muito pequeno de pessoas, testar se aquela medicação é segura. Então, o que eles fazem? Primeiro, eles aplicam no ratinho. Se o ratinho não morrer, eles vão aplicar em poucos humanos. Se esses poucos humanos não tiverem nenhum problema, eles vão para a fase 2, vão aumentar o grupo e aí eles vão começar a fazer alguns testes a mais, tanto de segurança quanto de eficiência. Quando termina a fase 2, a segurança do medicamento está ok. Eles já perceberam que o medicamento é seguro e que eles podem fazer um estudo de fase 3, que eles vão ampliar muito mais o grupo. Aí é um grupo muito grande. E nesse estudo de fase 3, quando ele é padrão ouro, é o que eles chamam de estudo duplo cego, você vai ter um grupo placebo e um grupo no estudo. Ninguém sabe o que é placebo e ninguém sabe o que está realmente no estudo. Para você não ter problema, para você não ter nenhum problema com a qualidade, né, daquela pesquisa. E aí eles vão testar e vão ver qual vai ser o resultado nos dois grupos. Se o grupo de referência tiver resultados muito superiores ao grupo placebo, aí eles chegam às conclusões, que foi o que aconteceu com a retatrutida agora. O grupo placebo emagreceu 2% e o grupo da retatrutida emagreceu 30%. Então, eles viram que o medicamento é extremamente eficaz. E aí, você foi dar uma olhada nesses peptídeos, então a gente tem peptídeos hoje, desses que estão no mercado, sendo ofertados pra gente aqui dia sim, dia também. Eles têm estudos que estão nessa fase pré-clínica ainda, você comentou isso? Eu esqueci de falar da fase 4, viu, Gi? Existe a fase 4 também, Ah, que depois que o medicamento foi lançado, ele fica em fase 4 para sempre. E tá. se acontecer alguma coisa e eles detectarem que tem alguma coisa naquele medicamento que não foi detectado nos estudos anteriores, eles podem fazer recall, já aconteceu, né? Que não chama recall, né? Eles podem proibir ou então tem que mudar alguma coisa. Por exemplo, a aspirina tem fase 4 até hoje. Nossa, tem quantas décadas de lançamento da aspirina, né? Entendi. Então, e ela nunca vai sair, ela vai para fase 4, que é uma eterna vigilância. Desses peptídeos, eu peguei uma listinha que foi enviada lá no nosso grupo, e eu falei, deixa eu ver a lista aqui, o que são esses peptídeos? Ali tinha alguns, né? Eu fui pesquisar aqueles, né? E é uma coisa muito interessante. Tem um que o pessoal gosta muito, que é o BCP 157. Vai dar gente, hein? O É. BCP 157. Ele é um peptídeo que ele é usado para regeneração. Os bodybuilders gostam muito dele, porque bodybuilders se arrebentam o tempo todo, né? Eles pegam cargas absurdas e eles fazem muito exercício e tudo isso. Então, ele é um peptídeo que tem essa capacidade de regeneração. Eles falam até que é o peptídeo do Wolverine, Tá. né? Esse é o apelido dele. E Ótimo, ele realmente ele ótimo estimula marketing. o Wolverine. Ele estimula a cicatrização de tendões, ligamentos, músculos, cartilagens, ossos. Então, ele é um peptídeo que tem realmente um potencial muito grande para pessoas que têm problemas articulares ou que têm doenças
Então, ele é muito interessante. Só que ele está em fase pré-clínica de estudo. Pré-clínica. Ou seja, ele ainda nem Pré-clínica. começou a ser testado em seres humanos. Tá Não, sendo. ele é ótimo se você for um roedor. Se você não for um roedor, ele ainda não é para você. Meu Deus do céu. O mais triste é que esse povo nem para se candidatar para o estudo, né? Porque pelo menos a gente já antecipava um pouco esse resultado, né? Já ia ter, porque cobaia a gente já tem. Se pelo menos ele Eu tivesse que fazer esperaria. parte do estudo, a gente já ia agilizar o processo aí. Eu acho que o pessoal está perdendo dinheiro, né? Porque eu acho que muitas vezes esse pessoal de fase de um, no Brasil, eu não sei como é que é, mas nos Estados Unidos eles recebem, né? Então, assim, esse é o caso do BCP, que é um que a gente vem falando bastante. Tem um outro que é muito falado, que é aquele GHK, é isso? GHKTU. Isso, esse que é o que todo mundo fala que é o das Kardashians, que é o que vai rejuvenescer a pele, que faz o cabelo crescer e tal. Esse eu tinha visto alguma coisa de que ele também nunca foi finalizado os estudos e que ele é aprovado já para uso tópico, ou seja, como creme e tudo mais, né? O estudo dele começou na década de 70, né? E ele foi aprovado para uso em cremes. Ele realmente ele é muito bom. Ele é um peptídeo também regenerativo e ele tem essa capacidade de regenerar as células da pele, de melhorar a hidratação, de melhorar a elasticidade, de estimular a renovação. Então, ele realmente é eficaz como um creme dermatológico. Só que o pessoal entrou numa pira aí de injetar, porque eles também acham que vai ser, que ele pode regenerar outros tecidos, né, de maneira sistêmica. Mas isso está em estudo, mas também está em fase pré-clínica, né? A via injetável, a via em cremes, ela já é liberada. Então, a questão dele ser injetável, que é o que a maioria das pessoas estão usando. Eu vejo muita gente falando disso, que está injetando. Já recebi várias pessoas que. Teve um dia desses que eu até falei que eu não pretendia usar tão cedo. Aí, algumas pessoas que estão usando, elas ficam meio chateadas, elas te mandam foto do antes e depois. Não. Eu falo, que bom que você teve bons resultados. Mas eu vi, inclusive, que ele tem uma questão de que nos estudos, inclusive pré-clínicos, ou seja, com os ratos lá, com os camundongos, ele já tem um apontamento de que ele estimulava o crescimento de células cancerígenas para os ratos que tinham já que já tinham células cancerígenas, né? Isso estimulava o crescimento. E aí eu até vi algumas pessoas falando, olha, mas se você tem histórico de câncer de mama na família, não usa porque você pode desenvolver, você pode afetar. Aí eu falei, meu Deus do céu, e se a pessoa não, nem sabe que tem casos de câncer de mama na família, assim, sabe? Então tem muita gente que até tem esse DNA, tem essa predisposição e não sabe, eu não faço ideia. E você imagina se começa a tomar, assim, acho que é um risco muito grande. Tipo, minimamente tinha que entender isso, ter clareza sobre esses possíveis colaterais e problemas e a pessoa precisaria ter um exame genético para saber se não tem a predisposição para depois e fazer um tratamento, principalmente desse injetável, né? Eu acho que no rosto, ok, a gente vai trabalhar com as células do rosto, da derme, da epiderme, mas a hora que é injetável é um pouco mais complicado. Uma vez que você injetou, não tem como você voltar atrás e retirar aquilo do seu organismo, né? Ele vai ficar agindo ali por dias, né? Exatamente. Uma coisa interessante, né? Você falou da Ozempic Red, né? Eu gosto do nome brasileiro, que é Cabeção de Ozempic. É, Você sabe o que é ótimo para cabeção de Ozempic? Muito melhor que GHCU, ou em pomada, ou injetável. é, Você fazer academia e comer proteína, porque o cabeção de Ozempic ele tem muito a ver com a musculatura que você perde. Porque quando a gente emagrece muito, existem casos com a batida de perdas de até 40% do peso perdido ser de músculos. Se a pessoa não fizer a dieta certa, se ela tomar por conta e for a moda na vida louca, ela pode ter uma sarcopenia séria. E o é, cabeção de Ozempic ele tem muito a ver com a perda muscular. porque aí derrete, perde a sustentação. Não Entende? é gordura, é músculo. É, eu acho que as duas coisas, inclusive, porque eu até vi que tem alguns casos mesmo assim, onde a pessoa precisa fazer aquela troca, sabe, que você retira a gordura de outra parte do corpo para injetar e tal, não sei o quê. É complicadinho ali. Mas assim, porque ela realmente perde. Ela vai perder realmente massa magra e perde gordura junto também. Mas faz sentido. Se você está tratando de uma nutrição balanceada e conseguindo produzir, fazer exercício e manter a sua massa magra em dia,
Talvez o emagrecimento seja até mais lento, porque já tem alguns especialistas que falam disso, que o emagrecimento de quem está comendo direito e fazendo academia com frequência é mais lento do que de quem não faz. Porque justamente por conta disso, porque você está mantendo massa magra, então você não perde tanto músculo, então você demora um pouco mais para ver a balança descer. Mas pelo menos é uma recomposição corporal mais sadia no longo prazo, né, Marcelo? Uma coisa muito interessante que você falou, né? Se a gente lembrar, né, da fisiologia, cada quilo de gordura tem 9.000 calorias de energia. Cada quilo de músculo, que são proteínas, tem 4.000 calorias de energia. Então, se você está perdendo músculo, o seu peso na balança vai descer no dobro da velocidade. Hum. Só que você não está emagrecendo, você está destruindo a sua composição corporal. O pessoal, gente, cultivou esse peso aí, essa banha aí por anos, todos os dias regando, e comendo e fazendo, né? Aquilo foi cultivado por tanto tempo, não adianta ele perder uma semana. A perda mais lenta e uma dieta equilibrada e com musculação, ela é o que vai dar resultado no longo prazo, que vai evitar platô e que vai tirar saúde. Se a pessoa tentar emagrecer muito rápido de uma vez e querer parar de comer, ela vai ter muito problema e ela não vai chegar no final. Né, a gente já falou dos peptídeos aqui, que alguns estão em teste, alguns estão em teste muito inicial, mas isso já virou uma febre. Eu tenho visto que tem alguns injetáveis, outros que são para diluir. Tem diferença? É injetável também, mas ele vem no pozinho para ser diluído. Tem diferença de um para o outro? Você entende um pouco disso? Os que vêm em pozinho, que você está falando, são os liofilizados. Hum. Isso também tem antidermatida e tem aqueles, bom, eritrotrutida, que teoricamente é eritrotrutida, né? Geralmente, quando vem do underground, o pessoal manda ele liofilizado. E aí ele vem em aquele pó liofilizado e vem um frasquinho de água bacteriostática, que é uma água teoricamente livre de bactérias. E aí a pessoa faz a diluição na ponta, né? Quando ela vai usar, ela pega a água bacteriostática, pega a dose certinha, dilui aquele peptídeo, você tem que jogar na parede, no frasco. E se for um peptídeo de verdade, ele vai diluir quase instantaneamente. Né? Então, você não precisa chacoalhar. Você faz essa diluição. E isso por si só não é um problema. Eu acho que, ao contrário, eu acho que é uma maneira muito interessante, porque você não precisa de cadeia de frio, né, para chegar na sua medicação. Você faz a reconstituição dela no final. Inclusive, tem antibióticos para criança que são assim na farmácia comum. Mas, na prática, o que acontece é que esses que vêm biopilizados são do underground. A gente não sabe, né, o que tem ali realmente. Entendi. Então, esses que são liofilizados, a gente não tem. Normalmente não são feitos por laboratórios que realmente estão produzindo isso, que a gente consiga ter um controle de qualidade, como a gente tem hoje das cheeses paraguaias, que tem os laboratórios específicos e tal, como a gente tem da Monjaro, não, são esses laboratórios. Possivelmente vem naquele formato, a gente já viu muita coisa disso. Quando você faz essas buscas, você começa a ser bombardeado por anúncios da China vendendo esses insumos. A China, gente, é a maior fabricante mundial de insumos farmacêuticos, assim, em todos os tipos, e medicamentosos. Então, ela hoje produz, se eu não me engano, 60%, quase 70% dos insumos para a fabricação de medicamentos no mundo inteiro. Então, se a China parar de fabricar, a gente morre, metade assim, dos remédios somem das farmácias em poucas semanas. Mas isso não quer dizer que ela é ruim, mas o que quer dizer também que a gente não tem um controle de qualidade, a gente não consegue saber de onde está vindo, como é que isso está sendo invasado. É isso, quando a gente fala desses undergrounds, ele realmente está no submundo, né, Marcelo? Isso é uma coisa interessante. Ó, eu não conheço nenhum X da batida, eu tenho certeza que não tem. Eu não sei te dizer se existe algum em forma biotilizada que seja registrado na Anvisa, que não seja desses undergrounds. Mas eu acho que Mas não, esse underground, eu acho que não, porque a Dinavisa estava esses dias fazendo muitas apreensões de peptídeo também. Então, eles eu não, acho que não não também. têm marca, eu acho que é aprovada por ela de peptídeo nesse momento, sabe? Se você comprar um peptídeo ou qualquer medicação que tiver escrito for research purposes only, ele é ótimo, mas Pois é, e inclusive a Guta, que é uma querida amiga que está lá no Paraguai essa semana, também influencer, fala muito sobre essa questão das TIRs e do Paraguai. Ela passou pela Anvisa hoje de manhã, a gente está gravando aqui, ó, sexta-feira, 29 de maio, e ela conferiu isso, e a Anvisa e a Receita Federal estão apreendendo todos os peptídeos que passarem por lá com essa informação, no rótulo, na caixa ou na bula. Se tiver essa informação, uma brecha na lei, né, Marcelo, que eles têm, que é porque, tipo, isso não foi aprovado, não é uma medicação aprovada, então não poderia ser vendida.
Só que aí eles usam essa ideia de que ele está sendo vendido só para propósito de pesquisa, é uma brecha para eles venderem. E no final das contas, agora acho que começou a passar tanto isso ser tão problemático que a Anvisa também já está de olho nisso, tá? A gente falava, olha, pra mim, é pro meu ratinho. Mas agora, mas é a Anvisa para poder trabalhar dela, né? Porque a gente não são para pesquisa, eles são para estudo de fase 1, fase 2. Então, A gente já sabe que tem, não é só melhorias, tem colaterais, né? Tem outros, inclusive, que tem outros colaterais e estão sendo vendidos assim à torto e direito, né? Você viu mais algum caso interessante desses mais vendidos? olha, todo medicamento tem efeitos colaterais. Só que quando o medicamento passou por toda a pesquisa, a gente sabe quais são os efeitos colaterais e a gente sabe qual é a incidência desses efeitos colaterais. E a gente sabe alguns perfis específicos de pessoas que pode ter uma interação medicamentosa, ou ela pode ter alguma condição de saúde que aquele medicamento não é indicado para ela. Quando você compra um medicamento, Deixa eu fazer te interromper. Você falou interação medicamentosa. Isso é aquilo de, tipo, você está tomando uma medicação, você tem que verificar se você pode tomar outra medicação enquanto você está fazendo esse tratamento. É mais ou menos isso, né? Porque dependendo da medicação que você tomar junto, ela pode dar uma reação adversa. É isso que é a interação medicamentosa, né? exatamente. Se for um remédio que você vai tomar e você já faz algum tratamento, você vai olhar. Por exemplo, se tem algumas medicamentosas de antibióticos que são perigosas, os remédios que você toma. Agora, quando você compra um remédio que está em fase de clínica, ou que está em fase de tudo, fase 1, fase 2, até mesmo fase 3, você não sabe qual é o risco. Então, aquele risco é uma incógnita. E essa é a diferença. Para resumir, a gente está tomando um monte de peptídeos sem saber se eles realmente são eficazes e nem o que pode vir a acontecer, nem de colaterais, nem no médio e longo prazo, se isso pode dar algum outro tipo de reação. Causa câncer, por exemplo, como o GH lá e outros problemas. Que eu vi também sobre intoxicação de cobre, mas outras coisas assim que o GHK também pode oferecer, né, no uso contínuo. O que acontece é que o cóccix ele compete com o zinco no corpo. E o zinco é muito importante para várias funções imunológicas de metabolismo e várias coisas. Aliás, nós não somos médicos, nada do que nós estamos falando aqui é indicação medicamentosa, não substitui consulta médica, vá falar com seu médico, faça acompanhamento médico. Inclusive, já tem médicos que estão fazendo esse trabalho com os peptídeos. Mas existem alguns médicos muito bons, né? Tem um canal do médico que é o Matsunaga, ele chama Matsunaga, que ele dá uma aula sobre todos os peptídeos e é muito interessante o canal dele. Quem tiver mais curiosidade, é um canal que eu acho que tem um conteúdo de muita qualidade. Mas a maioria deles é isso que você falou, por exemplo. O link que o pessoal gosta muito, que é na moda, é o AOD, né? O AOD, o AOD-4. Ele é um peptídeo que tem uma gordura visceral. Então, o cara, o fornecedor que está oferecendo para ele, fala assim, não, ó, você toma aqui a reta, aí você vai tomar isso aqui para gordura visceral, esse daqui porque sua carne vai ficar caída, você vai crescer muito, esse daqui é para o seu metabolismo para testar. E a pessoa embarca. O AOD, o hormônio de crescimento, o GH, e ele já é estudado desde os anos 90, ele começou nos anos 90. E ele foi descontinuado, né, na verdade. Quando ele terminou a fase a farmacêutica não descontinuou para a fase 3 porque os resultados dele foram muito. Ele teve algum resultado, mas foi muito pouco, não foi um resultado que a gente continuou assunto. Foi abaixo do esperado pela farmacêutica, ela não deu continuidade. E assim, então ele nem foi finalizado o estudo, mas as pessoas estão tomando, estão vendendo como se fosse um excelente negócio hoje. Então, é um medicamento que tem um pouco de segurança do que os que estão em fase se for ele mesmo, né? Mas ele também não é muito eficaz. Então, o peptídeo é caro, né? Nossa, é caro. É caro mesmo. A gente tem visto que chega o pessoal aí fazendo essas, ofertando, porque a hora que você começa a falar de tirosepatia e tudo mais, começa a surgir de todo lado. Você abre uma gaveta, sai alguém te oferecendo peptídeo agora. E aí, e os preços são caros, aí, 900, 1.000, 1.600, R$ 1.800. Uma medicação que vai durar 40 dias, 45 dias. E aí, não, Você toma um filtro com comer proteína, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Você comprar todo o kit de skincare e cuidar da sua pele com produtos que realmente têm estudo e tudo mais. Dá para fazer muita coisa, né? Porque ainda tem uma questão, né, Marcelo, que o peptídeo ele não age que nem a gente faz. Você toca uma dor de cabeça, você toma uma Neosaldina, que em 40 minutos ela começa a fazer efeito e passa. O peptídeo, pelo que você explicou no começo, ele é um mensageiro, ou seja, ele vai
falar para o seu organismo, olha, que dá para produzir tal coisa, tá faltando produzir isso aqui, você pode fechar essa portinha aqui, mas não é imediato como uma Neosaldina, uma dipirona, um remédio assim que você toma, né? Ele, pelo que eu tenho visto, as indicações, inclusive quando vem indicação para tomar mais tempo, para ele fazer efeito, até os influenciadores que estão aí falando disso com conhecimento técnico nenhum, eles falam, ah, você vai sentir efeito lá pelo terceiro mês. Gente, mas terceiro mês pagando R$ 1.600 por mês de medicação, que você nem sabe se vai fazer efeito, eu acho que eu prefiro investir em outras coisas, né? Tem uma sensação de que é muito, muito moda, assim. Tem uma sensação de que é muito moda. Eu sei que eu vou ser cancelada de falar nisso, mas eu entendo que tem muita coisa boa por vir. A gente está evoluindo pra caramba. A ciência evoluiu horrores nesses últimos anos, né? Pela primeira vez na história, a gente está realmente tratando a obesidade como uma doença que ela é, né? E, enfim, e conseguindo controlar. Então, eu acredito que a gente vai ver uma evolução em todos esses aspectos correlacionados de saúde, bem-estar, até porque tem um movimento do biohacking, né, que acontecendo, que é essa coisa de você se manter jovem, se manter saudável, performar, né? Então, essa performance de muscular, qualidade de vida, mental, tudo isso tem a ver com essa onda desse biohacking que a gente está vendo acontecer em alguns grupos, obviamente, justamente porque é tudo muito caro. Isso começa a ser trabalhado, né, nos grupos, no, classes sociais mais altas, mas já chegando em algum aspecto, de alguma forma, para ficando mais acessível para outras, né, para os outros grupos. Mas eu tenho uma sensação de que é uma febre, assim, sabe? E que é uma febre, eu vejo que a gente está vivendo um surto coletivo, das pessoas se colocando em risco sem saber o que que elas estão injetando no corpo, assim, tem um pouco de medo disso, assim, sabe? Como que é a sua visão depois que você foi estudar, antes e depois, assim? Os peptídeos, o racional lá, que eu te apresentei, começaram realmente, a moda começou com os bodybuilders, porque os bodybuilders são pessoas que estão acostumadas a utilizar esteroides anabolizantes em grande quantidade. Então, se eles podem diminuir um pouco o uso dos esteroides anabolizantes e colocar peptídeos no lugar, para eles, é vantagem, eles estão diminuindo o risco deles, que é um risco que continua muito grande, não é o mesmo caso de um obeso, ou de uma pessoa que está querendo algum item. Isso pode ser uma estratégia para eles, mas não é para nós. Os peptídeos, qual que é o racional por trás deles? Ao invés de eu tomar um esteroide, ou de eu tomar alguma medicação, eu vou tomar um peptídeo. Esse peptídeo é como se fosse uma chavinha que vai até uma célula que secreta um hormônio que seja interessante para mim, por exemplo, GH, por exemplo, testosterona, ou qualquer outro hormônio, e ele manda para a célula secreta esse hormônio de maneira natural. Então, se você colocar, por exemplo, o GH, o hormônio que também é que fale business, de fora, você tem um peptídeo, por exemplo, do tesamoreguinho. Peptídeo, inclusive, já terminou, ele já foi estudado, ele já foi liberado, inclusive. E vai, suas células liberarem GH no seu corpo. Então, estratégia que parece interessante. Eles não são livres eles não são livres de indicação crítica. Tem gente que não precisa. Tudo muito confuso. O que eu acho que acontece é que, como nós fomos é, de buscar as nossas medicações, porque como que acontecia antes? As pessoas compravam, existia muito contrabando, o fornecedor não sabia o que era, existia falsificação, existia tudo isso, mas existia uma via segura de você obter a proteína de partida. Você pegava, você ia até o Paraguai, e era uma das farmácias reguladas de na vida, que tem boas farmácias lá que são licenciadas, você comprava a proteína de partida, 3 caixinhas, colocava na ligeira e trazia, né? Com indicação médica, com receita, com nota fiscal. E aí você trazia a medicação e você estava bem. Depois que proibiram isso, o pessoal foi jogado no submundo, né? O pessoal começou a fazer isso no contrabando. E quando eles entram no contrabando, começam a aparecer esses outros elementos por aí, né? E existe, obviamente, um interesse econômico muito grande. Gente, um monte de gente que não está acostumado a cometer nenhum mal feito, chegar nesse submundo para adquirir essas medicações, nesse lugar eles são os poucos, né? E aí eles vão oferecer tudo, qualquer coisa que você imaginar. E as pessoas não sabem o que é regulado, o que não é regulado, o que é experimental, o que não é experimental, Isso. e ficam tudo no mesmo pacote. É esse, eu acho que é a maior questão, sabe, Marcelo? Porque, assim, no geral, a pessoa não entende do que se trata. E está sendo vendido para as pessoas como se fosse assim, uma vitamina que você compra ali.
sabe? Então, está sendo vendido como se fosse uma vitamina e tal, mas o problema é que até vitamina, se você tomar demais, pode fazer mal para você, né? Mas a gente nem sai tomando vitamina quando as pessoas falam, ah, tem que fazer suplementação, então, tem que fazer exame, para ficar acompanhamento médico, exame, e se você precisar de suplementação, o seu médico vai te orientar, né? Ou seu nutricionista, diante dos seus exames, também vai te orientar a fazer a suplementação necessária para você. Mas eu percebo que virou assim, que está sendo vendido como se fosse um cosmético, como se fosse uma vitamina, que você vai ali na prateleira e compra. E aí, meu medo e o alerta que eu acho que é importante a gente fazer, de novo, eu sempre vou falar aqui que a minha função nesse canal é buscar informação e tentar trazer isso de uma forma que seja fácil de compreender. E aí, obviamente, que cada um tem que decidir o que faz, o que dá conta dos riscos que quer correr e tudo mais. Então, como a gente sabe que tem muita gente tomando a reta, tem muita gente tomando as undergrounds, tem muita gente tomando peptídeos, inclusive. No nosso grupo mesmo, a gente já teve essa conversa algumas vezes lá. E cada um é maior de idade e tem que assumir, inclusive, as consequências das suas decisões. Mas a minha preocupação é que justamente isso, tem muita gente falando e ofertando como se fosse estar indo ali comprar uma jujuba. E as pessoas, no geral, não têm esse conhecimento, não têm esse discernimento, não conseguem diferenciar uma coisa da outra, o risco real que está correndo, sabe? Então, isso me preocupa, e por isso, inclusive, que eu fiz questão da gente ter esse papo, né? Porque acho que é importante levantar isso, levantar, olha, peptídeo existe? Existe. É o futuro? Possivelmente é o futuro e vai fazer muito parte da gente, daqui para frente, a gente vai ouvir cada vez mais sobre N outros peptídeos que estão sendo encontrados. Justamente porque que a ciência tem entendido como fazer os peptídeos levarem as mensagens que o nosso corpo precisa. Mas, por outro lado, precisa agora? Será que é o seu caso? Você precisa de peptídeo, né? Então, com frequência, as pessoas me perguntam e a minha resposta é: gente, eu não dou conta nem de bater minha proteína, de tomar os litros de água que eu tenho que tomar, de ir para academia a quantidade de vezes que eu tenho que ir. Eu não vou gastar mais 1.500, R$ 2.000 por mês para injetar uma coisa que eu não sei o que é. O dia que minhas médicas, eu faço acompanhamento com duas, o dia que minhas médicas me falarem, Gi, olha aqui, a gente está vendo aqui nesses exames, e faz sentido entrar com esse peptídeo aqui, aí eu vou ouvir o que elas têm a dizer e entender o processo, e aí, se fizer sentido, eu vou tomar. Mas por enquanto, eu ainda, para mim, ainda não faz sentido, sabe? Eu consigo cuidar do meu tratamento, seguir minha vida, uso meus produtinhos aqui, sou vaidosa, gosto, tenho meus produtos todos aqui de skincare e tal, que inclusive até tem peptídeo, mas são peptídeos para uso tópico mesmo, né? E vamos fazendo uso dos que já estão com os estudos finalizados ou em andamento, como a gente já sabe, né? Porque, como você falou, a tirzepatida já está aprovada, a gente já pode usar. Possivelmente está nessa fase 4 que você comentou, né? E a reta agora, que finalizou a fase 3, assim que for aprovada, a gente espera que ela chegue no mercado. Mas aí, chegar no mercado já muda um pouco de figura, a gente já tem um outro tipo de controle de qualidade e tudo mais, né? Então, a gente estava falando das undergrounds, né? O tipo, essas undergrounds, elas são underground mais pelo nicho do que pela qualidade, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você olha, estudou indústria, sabe? PCB, e a gente estava até falando de prata, CPHC, Hum. esses tempos atrás, que ela é tida como um padrão premium, né? Dentro do underground. Por que é assim? Porque ela produz anabolizantes, ela produz coisas lentíssimas, como tribolona, os tipos de testosteronas. E essas indústrias também estão produzindo retatrutida e tirzepatida liofilizadas. Ou seja, só que, como esse nicho de underground, ela não tem responsabilidade civil e criminal, ela vende. Inspecionados, são inspecionados. Então, ali, você está num lugar perigoso, pode ter uma falsificação, pode ter qualquer coisa. E eu estava vendo esses tempos, estão falando de um tipo de procura, eu acho que tinha sido algum desses regenerativos. Talvez tenha sido o PCP 57. Falando de, nossa, problema no ombro, e eu tomei eu tomei o PCP, é muito bom. De manhã à noite, meu ombro já estava bom. E eu achei por isso, eu falei, gente, não é para fazer isso, porque imagina que é uma regeneração de cicatrização, né? Ela demora. Então, o que acontece? Muitas pessoas que estão comprando
as pessoas achando que estão comprando peptídeos, na verdade estão comprando esteroides, tipo prednisolona, que melhora. Já estão comprando, na verdade, estão mandando Viagra, estão mandando Sibutramina, estão mandando vitaminas. Então, se a pessoa toma, mas porque são remédios muito potentes, ela acha que o peptídeo é ótimo. Aí eu vi uma análise que foi feita, acho que na Colômbia, uma apreensão de retatrutida que foi feita, e foi feita uma análise clínica e era sorbitol. Então eu vi uma notícia. É, a pessoa estava Nossa, tendo. já. Então, aí a pessoa até emagrece, né? Você imagina. Vai ter tido enjoo, vai desidratar, vai ter uma série de coisas. Ela acha que ela tomou um negócio mesmo, entendeu? E você imagina. Então, assim, é. Você pensou? Então, esse é meu medo, sabe? Esse é meu medo. Esse é meu medo. Eu acho que a gente precisa. Não sei se eu sou muito medrosa, se eu precisava ser um pouco mais corajosa, talvez, mas acho que prudência, sabe? Prudência e canto de galinha, né? Não faz mal para ninguém. Então, vou continuar aqui no. Vou esperar um pouco mais. Vou esperar um pouco mais. Deixa o povo fazer teste, deixa o povo validar aí. Mais para frente eu penso nisso, né? Como é que você fala sempre? Eu falo que paciente não é contrabandista, e como que é a sua frase que você repete sempre lá no grupo? Eu fiz uma figurinha, né? E paciente não é cobaia. A gente tem hoje 200 peptídeos sendo estudados, aí, em estudos de estudos clínicos, e mais 600 em fase pré-clínica. Então, a gente tem aí, no futuro, muita coisa boa chegando para a gente. Mas a gente precisa chegar com saúde até lá. É. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter paciência. A gente falam para a gente, as pessoas querem acreditar em tudo que oferece. Se é uma coisa boa, a gente tem que tomar cuidado com os corpos, a gente não tem esse, né? Tudo bem. E vamos fazer isso, né? Tem eu sei que vai ter coisas que a gente já, perguntas que as pessoas nos fazem com frequência, então já vou até te perguntar. Tem jeito de saber se é falso? Com controle utilizado, quem for realmente impeditivo, quando você joga água bacteriostática na parede do frasco, ele tem que diluir quase que instantaneamente e ficar límpido. Né? Você dá uma leve chacoalhada e ele tem que diluir rapidamente. Se ele fizer grumo, se ele ficar turvo, se ele fizer igual pode, fazer aqueles. Não é peptídeo, é qualquer coisa. É maisena, é sibutramina, é açúcar, é cocaína, sei lá, é alguma coisa que não é peptídeo. Então, é, no olho, seria uma maneira de você ver, mas para você estar com certeza que você está tomando só com análise em laboratório, que é uma coisa que eles fazem muito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tem Paraguai do lado igual a gente. A gente tem essa maravilha, né, de apesar que a gente está tendo que brigar para conseguir exercer o nosso direito da saúde, de buscar, mas a gente tem o Paraguai que tem indústrias muito boas que fazem todos os testes. Eles têm um insumo farmacêutico, eles testam por isso, eles testam se eles fazem tudo, eles sabem tudo que eles estão trabalhando. Eles vão fazer diluição em máquinas cíclicas, eles vão pedir pureza, eles vão fazer tudo e te entregar aquilo prontinho. Agora, nos Estados Unidos não tem isso. Então, o que eles fazem muito lá? Eles compram que eles chamam de gray, né? Que é o cinza. Que é uma coisa que não é nem legal, ela tá ali no livro. E eles mandam testar em laboratório. Então, eles compram, sei lá, com 20 frascos de tinta batida liofilizada de China, e um desses frascos eu mando analisar. E aí, daquele, eles utilizam, né? Acho que é uma maneira que eles encontraram de ter um acesso à medicação lá. Mas o que acontece? Muitas vezes os laudos não voltam puros, muitas vezes é misturado com alguma outra coisa, é muita concentração errada, e tem endotoxinas que são indícios de bactérias. Então, você imagina você injetar uma medicação toda que está contaminada com bactérias na sua camada de gorduras. E tanto de problema que isso pode dar. Pode dar problema sério, pode chegar a dar uma sepse em alguns casos. Então é muito sério. Pois é. De novo, eu aqui vou ficar na minha cautela mesmo. Não pretendo. Não pretendo, não. Marcelo, você acha. Hã? O quê? Não tem porquê a gente se arriscar com esse tipo de coisa. A gente tem opções muito boas e muito eficazes. Então, eu acho que é mais um modismo mesmo. Eu acredito que vem pela frente, né? Eu acho que a gente vai ver muita evolução desse campo no futuro, né? Mas não pretendo ser a primeira a testar, não. Vou deixar mesmo o povo testar. Essa eu não faço questão de ser a primeira na linha de chegada, não.
Meu caro, acho que a gente já respondeu muitas das perguntas aqui, que são as perguntas frequentes que as pessoas nos mandam, né? Tem muita informação sobre isso no grupo, enfim. E, obviamente, vai chegar mais coisa. As pessoas vão perguntar. Agora a gente já está dando 1 hora já de conversa. Eu falei para você, falei, vamos ver se a gente consegue uns 40 minutos, imagina, juntos os dois aqui. Mas quero te agradecer muito pela sua presença, pelo tempo que você dedicou estudando sobre os peptídeos, por vir explicar para a gente um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero reforçar aqui para quem está nos acompanhando é que não é que a gente é contra, não é sobre isso. É só que a gente precisa entender para além da moda, assim, o que que é realmente, e ter discernimento do que realmente é importante para o seu processo e o que é que está sendo ofertado aí, tentando tirar seu dinheiro, porque tem muita gente tentando ganhar seu dinheiro também. Então, fique esperta, não sai comprando qualquer coisa que você encontra no mercado. E, de novo, vai fazer acompanhamento médico, vai conversar com seus médicos, porque de repente o produto que que estão tentando te vender por R$ 1.500, que você nem sabe do que é, o médico vai te dar algo que vai ter um resultado igual ou até melhor por 1/3 do valor. Tem outros caminhos hoje já possíveis, então não necessariamente você precisa ser cobaia, tá? Ser cobaia de um estudo que nem existe, porque alguns nem estudo não estão. Então, pense sobre isso, analisa se faz parte deste momento da sua vida, se é importante nesse momento da sua vida. Se você está buscando mais saúde, não vai colocar justamente a sua saúde em risco sem saber exatamente o que é que você está fazendo, tá? E se ainda assim você fala, não, ele é para mim, tô afim, vai lá, sucesso, né? Mas cuidado, tá? De novo, eu vou te pedir cuidado e cautela. Você que nos acompanha aqui, que está sempre aqui comigo no canal, eu tento não fazer sensacionalismo. Eu não quero fazer sensacionalismo, nem falar para você, os peptídeos estão mudando. Tem um monte de gente colocando bons resultados, mas não é porque teve um bom resultado no curto prazo que isso vai ser um bom resultado no longo prazo. A gente não sabe o que vem depois do uso contínuo, por meses, a gente não sabe, tá? Então, a gente está vendo com a TIRS, a gente já vê alguns colaterais, que tem aí um estudo amplo feito, de anos acompanhando. Então, ainda assim, é um medicamento e a gente sabe que tem colaterais. Então, a gente já indica também para que só faça uso com acompanhamento médico, fazendo acompanhamento laboratorial, inclusive. A mesma coisa com os peptídeos. Não vai sair comprando, não é produto de prateleira, não vai sair comprando. Não tem dose única, tá? Cada pessoa é uma pessoa, não existe essa de dose única, não é porque o fulano está tomando tal dose que vai ser, que seria a dose para você. Então, cuidado, cuidado, só isso que eu te peço. É isso, né, Marcelo? Qual o recado que você daria para quem nos acompanhou até agora? Coisa que eu falo muito, e tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que calcular risco-benefício. E as pessoas, quando elas se apaixonam muito por um tema, né, ou elas entram por nesse tipo de modismo, elas tendem a usar os benefícios e negar os riscos. Então, tudo que vocês forem fazer, sejam conscientes do risco e do benefício. Né? Talvez eles são coisas que você nem precisa fazer, que não vai fazer diferença e que você está se arriscando muito à toa. A gente tem um futuro muito, muito promissor pela frente. Eu digo que chegou a vez do governo, né? Mas para todo mundo, a gente tem, esses objetivos, eles são reais, eles não são um simples modismo no sentido científico da coisa, eles realmente são uma revolução que está acontecendo na medicina, né? Não que eles começaram agora, mas eles estão avançando no momento que eles estão se tornando disponíveis. Então, aí, a retrometida e a tida batida para provar. Mas a gente precisa se manter saudável, se manter sereno para a gente poder usufruir disso daqui a alguns anos. Gente, tem muita coisa acontecendo, né? Uma pesquisa que eu vi, que comentei, sobre a questão das vacinas de RNA mensageiro. Né? Se a gente voltar 6 anos no tempo, a gente voltando na pandemia, vocês lembram que tinha aquelas vacinas da Pfizer e da Moderna de RNA mensageiro. Como é que aquela vacina funcionava? Você injetava de RNA numa cápsula de gordura, ela chegava na sua célula, aquele RNA injetado, sua célula começava a produzir um pedacinho de proteína que era do spike do vírus, que era aqueles espinhos que eles usavam para se grudar nas nossas células. E aí eles fizeram a vacina com essa tecnologia. E aí eu comecei a refletir sobre isso, falei, gente, mas se a vacina de RNA mensageira, ela entrava na nossa célula e ela comandava a nossa célula para produzir um pedacinho de proteína, a gente também é um pedacinho de proteína, né?
será que não seria possível fazer, utilizar a tecnologia de RNA mensageiro para produzir peptídeos a partir das nossas próprias células? Né? Já pensou, por exemplo, se fosse uma vacina que produzisse GLP-1, seria um tipo, um tipo de vacina contra a obesidade. E realmente eu fui pesquisar e isso está sendo pesquisado já. Já existem duas empresas nos Estados Unidos que estão fazendo essa pesquisa com tecnologia de RNA mensageiro para produzir peptídeos. Olha aí que legal, tá vendo? Não, eu tenho certeza que a gente vai, assim, eu falo isso com frequência, que a gente está no começo dessa história, as primeiras páginas desse livro, daqui a alguns anos a gente vai contar que a gente viveu isso, e realmente não tem como voltar atrás, é só evolução, cada vez chegando mais novidades no mercado, medicações mais específicas para casos específicos, então a gente só vai ver melhora e evolução daqui para frente, né, Marcelo? Que bom, eu fico feliz mesmo. Eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui para falar de outras coisas também, tá? Quando você tiver alguma novidade sobre isso, se deparar com algum estudo interessante, me fala, a gente vem, grava, vamos contar, vamos conversar com as pessoas, para que assim mais pessoas vão entendendo esse universo e podendo tomar suas decisões de forma mais consciente, né? Também sabendo quem procurar na hora que quiser fazer um tratamento desse, o que que deve ser feito, o que que tem que considerar, né? Eu acho que é muito importante. Tá, meu caro, muito obrigada. Quem quiser conversar com o Marcelo, tirar mais dúvidas da sua idade, olha, deixa nos comentários aqui, porque ele está sempre de olho aqui, me ajuda a responder sempre com muita coerência. E também, Marcelo é um dos administradores lá do nosso grupo do canal. A gente tem um grupo VIP. Eu vou deixar no descritivo do vídeo aqui o link para o grupo. Nos últimos vídeos das últimas semanas aqui, todos têm o descritivo, tem o link. Então, às vezes você está navegando aí, dá uma olhadinha no descritivo do vídeo, que tem o link lá para o nosso grupo VIP, tá bom? E a gente não vende, a gente não indica fornecedor. Isso é regra do grupo, inclusive, né, Marcelo? Então, não vai ter venda de peptídeo lá dentro, não vai ter venda de fornecer de tio de hepatite, de nada disso, mas é uma comunidade para se apoiar, para conversar, para tirar dúvida, para interagir com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, né, de emagrecimento, mudança de vida, e qualidade de vida, e saúde, enfim. E a gente tem casos maravilhosos lá dentro, todo dia todo mundo se apoiando, se ajudando nessa construção de uma vida mais saudável. Marcelo, meu caro, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, por colocar sua inteligência aqui para a favor também desse tema tão importante, tá? E vamos embora, tem muito mais por vir, né? Eu que agradeço. Foi um imenso prazer, é sempre um prazer conversar sobre esses assuntos aqui e estar interagindo com a comunidade. Obrigada, Marcelo. Obrigada a você que ficou com a gente até esse momento. Antes de sair, deixa seu comentário, qual a sua dúvida, o que que você gostaria de saber que a gente não respondeu. Se tiver alguma dúvida, deixa aí. E se quiser deixar seu like também, se fez sentido para você, eu vou ficar muito feliz do seu like e que você saber que você gostou de acompanhar esse conteúdo e que assim o YouTube também vai saber que você gosta desse tipo de assunto e vai te mostrar cada vez mais. Obrigada e espero você lá no nosso grupo VIP. Marcelo, valeu, meu querido, muito obrigada. Tchau, tchau.